Seja muito bem-vindo a mais uma aula, nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPCE. Eu sou o professor Thiago Tovo e no vídeo de hoje vamos resolver alguns exercícios sobre ondas, sobre ondulatória, o comecinho desse assunto. Caso você não tenha visto o vídeo teórico ainda, clica aqui no card, vou deixar o link aqui na descrição também. Então chega de enrolação, vamos logo fazer os exercícios. Primeiro exercício da Unicesumar. Olha só, dá uma lida. Muito bem, pessoal, se você leu com atenção, você viu que esse exercício fala sobre um terremoto, sobre um abalo sísmico, que sim, é um tipo de onda que aconteceu próximo da cidade do México. Ele ainda fala pra gente que o abalo sísmico, após um sensor detectar esse abalo sísmico, demorou 120 segundos para a onda sísmica, para essas ondas chegarem até a cidade. Então o tempo ΔT que levou para fazer esse percurso, 120 segundos. E que a frequência desse abalo sísmico é de 2 Hz e o seu comprimento de onda, ou seja, de crista a crista ou de vale a vale, ou aonde a onda começa a se repetir de novo, é o lambda, que vale 2,5 km comprimento de onda. E ele pede pra gente qual a distância entre o sensor e a cidade do México. Bom, você já deve estar pensando distância, velocidade, tempo, velocidade média, ΔS sobre ΔT, a distância percorrida dividido pelo tempo que eu levei para percorrer essa distância ΔS. Então é só fazer isso e acabou o exercício, mas só, eu não tenho a velocidade, então a velocidade a gente não tem, o ΔS é o que a gente quer, que não temos, e o ΔT, o ΔT a gente tem, 120 segundos. Porém, você também sabe que a velocidade de uma onda vai lamber ferida. Velocidade é igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência Fzinho. Então é só achar essa velocidade e a gente pode jogar lá naquela equação, ou a gente já pode substituir direto, onde a gente vai ter que no lugar de velocidade eu posso colocar lambda vezes a frequência. Então lambda vezes a frequência é igual a ΔS dividido por ΔT, onde o lambda está valendo quanto? Está valendo 2,5 quilômetros vezes a frequência, que está valendo 2 Hz, lembrando que Hz é 1 sobre segundo, que é igual a ΔS, que é o que a gente quer, dividido pelo ΔT, que é 120 segundos. Posso usar segundos? Posso, porque a frequência é 1 sobre segundo, então tá top. Agora é só resolver 2,5 vezes 2, é o famoso 5, igual a ΔS sobre 120. Então a gente vai ter o 120 está fazendo o que aqui está dividindo, passa para lá multiplicando, então vai ficar 5 vezes 120 igual a ΔS. ΔS vai ser igual a aproximadamente uns 600 o quê? Quilômetros. Por quê? Porque o nosso comprimento de onda estava em quilômetros, então temos que manter a mesma unidade. Então essa é a resposta que ele quer. Se vocês verem as alternativas, vai acabar dando alternativa C de casa. Então, basicamente, a gente usou uma coisa bem simples que a gente aprende desde o primeiro ano do colegial, que é a velocidade média ΔS por ΔT, e acrescentou esse novo assunto aqui sobre ondulatórios, ou a equação fundamental do ondulatório, vai lamber ferida. Resolveu e achamos o nosso ΔS. Qualquer dúvida, não esquece, deixa nos comentários que agora vamos para o próximo exercício. Muito bem, exercício 2, exercício da VUNESP, dá só uma lida. Esse exercício fala que a frequência sonora, a frequência dos sons que a gente consegue perceber, que a gente consegue ouvir, vai de 20 Hz até 20.000 Hz ou 20 kHz. E sabendo que a velocidade do ar, velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, ele pede a alternativa I. Na alternativa A, ele acaba pedindo pra gente os comprimentos de onda de cada uma dessas frequências. Então, quer saber de lambda 1, vamos chamar aí de lambda 2. Beleza? Sabendo então aqui, vou chamar aqui, F1 e F2. Bom, então o que você pode pensar? Você deve já estar pensando, vai lamber ferida. V é igual a lambda vezes a frequência, mas ele quer lambda. Vamos isolar só para ficar mais fácil? Então a frequência está multiplicando, passa para lá dividindo, lambda é igual a velocidade dividido pela frequência. Então é só fazer a velocidade e dividir ela pela frequência. Vamos fazer isso para dois casos então. Então vamos lá, para lambda
1. A gente vai ter lambda 1 quando a frequência for 20 Hz. Então a gente tem que a lambda 1 é igual a velocidade dividido pela frequência 1, que vai ser igual. Qual que é a velocidade? 340 metros por segundo dividido pela frequência 1, que está valendo 20 Hz. Olha só, 0 em cima, 0 embaixo. Então vai ficar 34 dividido por 2, isso vai dar aproximadamente 17 metros, beleza? Mas ele não quer só isso, ele também quer saber o lambda 2, o outro extremo, que também é a velocidade dividido pela frequência 2. A velocidade continua sendo a mesma, que é 340 metros por segundo, dividido agora pela frequência 2, que é 20.000 Hz. Então vamos lá, 0 em cima, 0 embaixo, vai ficar 34 dividido por 2.000. 34 dividido por 1.000 vai dar 0,017 metros. Então essa é a resposta da alternativa A. É só fazer um vai lamber ferida para os dois casos e você resolve o exercício. Então a gente até pode dizer que esse daqui, ó, esse lambda 1 é o nosso lambda máximo, é o maior comprimento de onda que a gente consegue perceber, que a gente consegue ouvir. E esse daqui, o lambda 2, é o lambda mínimo, é o menor comprimento de onda que a gente consegue ouvir, que é 0,017 metros, é bem pequenininho mesmo. Beleza? E na alternativa B, ele acaba pedindo pra gente o comprimento de onda, ou seja, ele quer saber lambda de uma onda que tem a frequência valendo 100 Hz. Isso, claro, quando a minha onda está passando do ar e entrando na água. E ele ainda deu que a velocidade de propagação na água, aqui ó, a velocidade H2O é igual a 4 vezes a velocidade no ar. Bom, a velocidade no ar ele deu, que é 340 metros por segundo. Então a velocidade na água é só multiplicar por 4, porque é 4 vezes maior. E aí é só fazer um famoso vai lamber ferida, onde a velocidade é 4 vezes 340 metros por segundo, que tem que ser igual ao lambda. O lambda é exatamente o que a gente quer e a frequência é 100 Hz. Esse 100 Hz está multiplicando, passa para lá, dividindo, então a gente tem que lambda é igual 4 vezes 340, 1.360 dividido por 100, é só passar vírgula duas casas, uma, duas, então lambda é igual a 13,6, o que? Está em metros por segundo, então metros, lambda está valendo 13,6 metros, essa é a resposta, esse é o exercício resolvido. Exercíciozinho da VUNESP, bem tranquilo, sem nenhuma novidade, basicamente é só usar um vai lamber ferida 2 vezes e na alternativa B é só usar mais uma vez um vai lamber ferida, utilizando as informações que o exercício te deu. Nenhum segredo, tranquilo, qualquer dúvida deixa nos comentários e vamos pro próximo. Olha só, esse é um exercício do Enem. E ele fala o seguinte da soma lida. Basicamente o que ele fala pra gente é que um dia de chuva muito forte existia uma goteira que ficava gotejando, ficava pingando, caindo gota por gota. E no começo da chuva, quando ela estava mais forte, estava caindo 2 gotas a cada segundo. Então a cada 1 segundo no relógio, aqui ó, no relógio, contando no relógio, vai cair 2 gotas. E vai acabar formando várias ondinhas. Então você vai ficar lá relando, caindo gota, 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 vão formar várias ondinhas circulares, beleza? Parece um ovo frito, mas são ondinhas. Onde cada tracejado desse é o pico da onda e a parte tá para cima, essa parte daqui. Ele ainda fala que de pico a pico, de crista a crista dessa onda, está valendo 25 centímetros, ou seja, o comprimento de onda está valendo 25 centímetros. Ou seja, a gente já pode interpretar, se cada pico desse que acaba caindo vai gerar uma ondinha, e que cai
2 gotas por segundo, então o tempo que vai levar para fazer esse percurso de uma ondinha até a outra é meio segundo, porque em meio segundo vai cair uma ondinha só, vai formar uma ondulação só, que é o período. Então a gente já pode dizer que o período é meio segundo. Isso eu achei interpretando as informações do exercício. Ele ainda fala que sabendo que a velocidade dessa onda na água é de meio metro por segundo, e aí com o passar do tempo essa goteira começou a gotejar menos, ou seja, começou a gotejar uma gota por segundo. E ele pergunta para você o que vai acontecer com o comprimento de onda e o que vai acontecer com a velocidade. Então, se você parar para observar as alternativas, ele não quer saber o valor exato nem de um nem do outro. Ele quer saber, vai ser maior, vai ser menor ou vai ser igual a 25 centímetros? Vai ser maior, vai ser menor ou vai ser igual a meio metro por segundo? Ele só quer saber se vai ser maior, menor ou igual aos valores iniciais. Então, eu não preciso achar o valor correto. Bom, você já deve estar pensando que velocidade de propagação da minha onda depende de quem? Depende do meio aonde a minha onda tá. Então a minha onda tá na água. Ela saiu da água e foi pro ar? Ela saiu da água e foi pro vidro? Ela saiu da água e foi pro concreto? Não, ela continuou na água. Ou seja, a velocidade, como a minha onda continuou no mesmo meio de propagação, que é a água, a velocidade não muda. Então a velocidade continua sendo 2,5 metros por segundo. Ela fica igual. Ah, professor, é igual. Isso, igual. E o lambda? O que aconteceu com o lambda? Bom, vamos a V lambda F, o famoso vai lamber ferida. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. E a gente tem o seguinte, isso daqui, ó, lambda vezes a frequência tem que ser constante. Ai, professor, por que tem que ser constante? Porque a velocidade, eu não acabei de falar que ela fica igual, ela não muda? A velocidade é constante, então esse valor tem que ser constante. Então, o que está acontecendo com a frequência para poder interferir no comprimento de onda? São grandezas inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. E olha só, e a frequência é quantas vezes algo acontece em um determinado tempo. Quantas vezes algo se repete em um determinado tempo. Então, olha só, aqui a gente tinha 2 gotas por segundo. Então, a gente já pode dizer que a frequência é 2 Hz, ou seja, 2 vezes isso acontece a cada segundo. Aqui é uma gota só, ou seja, está acontecendo uma coisa a cada segundo. Então, aqui a frequência acabou diminuindo, fica 1 Hz por segundo. Diminuiu. Então, se a minha frequência diminuiu, o que vai acontecer com o meu lambda para manter a velocidade igual? Tem que aumentar. Então, o meu lambda ele tem que ser maior do que 25 centímetros. Então, o lambda ele é maior que 25 centímetros. Então, nós temos velocidade igual, constante, aqui a do início. Por quê? Porque não mudou de meio. A velocidade só depende do meio. E o comprimento de onda acabou aumentando porque a frequência acabou diminuindo. A gente teve menos gotas por segundo em relação ao início dessa goteira. Então, se a gente for analisar isso aí nas alternativas, vamos chegar na alternativa B de boa, Thiago, beleza? Agora vamos lá para o nosso último exercício, acabar e finalizar esse vídeo. Mais um exercício do Enem! Então a gente tem o seguinte da soma lida. Esse exercício fala da famosa ola, a ola de estádio de futebol, que as pessoas vão lá, e vai formando uma onda de pessoas, uma onda de animação, uma onda de energia. E ele acabou de falar pra gente que a velocidade dessa ola é 45 km por hora. Então ela tá bem rápida, vamos dizer assim. E ele falou ainda que de pico a pico, de crista a crista dessa onda que está sendo formada, a gente tem o nosso comprimento de onda, que é formado por 16 pessoas. Então temos 16 pessoas formando um comprimento de onda, sabendo que a distância de uma pessoa para outra, porque as pessoas não estão juntinhas assim, ó, não pode, ainda mais nesse momento de pandemia, as pessoas têm que estar afastadas uma das outras, e elas estão afastadas uma distância de 80 centímetros. E ele pede pra gente determinar qual que é a frequência dessa minha ola, dessa minha onda. Bom, você já deve estar pensando aí, ó, vai
lamber ferida, onde a velocidade de propagação, ó, a gente tem, onde o lambda a gente consegue achar e a frequência é o que a gente quer, mas como que a gente vai achar esse lambda? Olha só, o lambda eu tenho 16 pessoas, cada pessoa tá afastada uma das outras 80 centímetros. Então é só fazer 16 vezes 80? Não é, olha só, vou fazer o lambda aqui, ó. Vamos supor que eu tenho só 3 pessoas. Eu tenho 3 pessoas, eu tenho uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Qual que é o nome disso? Pessoa. 1, 2, quantas pessoas eu tenho? 3 pessoas. Ou seja, qual a distância de 3 pessoas? 80 centímetros, mais 80 centímetros. 160 centímetros. Então eu tenho 3 pessoas. Quantos espaços vazios eu tenho? 2. Então se eu tiver 16 pessoas, quantos espaços vazios eu vou ter? Vou ter 15 espaços vazios. Então, lambda não é 16 vezes 80, é 15 vezes 80. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Ficou feio. Então, lambda vai ser igual a 15 vezes 80. 15 vezes 80 vai dar uns 1.200 centímetros. Como estava em centímetros, deixa em centímetros. Porém, eu vou passar para metros. Então, lambda vai acabar sendo 12 metros, beleza? Agora é só jogar ali, mas é só jogar mesmo? Será que é? Velocidade que está valendo 45 km por hora. Quilômetros por hora. Mais hertz é 1 sobre segundo. O lambda está em metro, então eu tenho que passar para metros por segundo. Para fazer isso, eu vou dividir por 3,6. 45 dividido por 3,6 vai acabar dando 12,5 metros por segundo. E é esse valor que eu vou usar. Então vamos lá. 12,5 metros por segundo é igual a lambda, que vale 12 vezes a frequência, que é o que eu quero. Então, 12,5. O 12 está multiplicando, passa para lá dividindo. Dividido por 12 é igual a frequência. Então, a gente tem que a frequência vai ser igual 12,5 dividido por 12. Esses números são muito próximos. Vai dar aproximadamente 1 Hz. Lembrando que ele quer a resposta aproximada, então a resposta mais próxima disso vai acabar dando a alternativa C de chega por hoje. Muito obrigado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima.